Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o histórico internacional de migrações, tudo bem? Olha só, dá uma olhada aqui comigo, eu separei para vocês 4 grandes períodos, tá legal? Vamos separar isso aí para ficar muito bem organizado, tá? Cada período com suas características peculiares, tá bem? Sendo que não é porque esse período tem essas características que não tiveram outros tipos de migração, tá? Nós vamos trabalhar o que foi mais acontecido em cada período, ok? O primeiro período aqui, ó, do século XVI até o século XVIII, é o século que vai marcar pra gente, é o período que marca pra gente o início das grandes navegações, tá bom? Esse início das grandes navegações muito ligado ao colonialismo, tá? Lembra disso? Lembra que potências europeias, principalmente como Espanha e Portugal, foram os precursores, né, nesse colonialismo, principalmente na América, tá? Vou dividir a América Espanhola, América Portuguesa, tudo bem? Olha só, 2 principais fluxos vão ser identificados aqui. Europeus, né, da Península Ibérica, né, vamos botar aí, né, Península Ibérica, Portugal e Espanha, para as Américas, principalmente por causa desse período colonialista, tudo bem? Negros africanos para as colônias também vão acontecer, esse aqui é um fluxo muito intenso, né, o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, vai receber muita gente para esse fundamento aqui, né, vão ser trabalhadores escravizados. Ok? Negros, então, da África vêm para o Brasil, não somente, mas também para as colônias da América do Sul, principalmente, em função desse comércio aí de utilização de mão de obra de trabalhadores escravos aí nesse período, tá? Isso vai dar muito impacto, por exemplo, na sociedade como um todo, tá? Na composição social da América Latina, da América do Sul, beleza? Vamos continuar. Do século XIX até a década de 50, né, sabe que são os períodos assim bem extensos, tá? Do século XIX até a década de 50, nós vamos ter inúmeros conflitos no território europeu. E esses conflitos não somente vão ser as guerras mundiais, mas também as unificações, unificação alemã, unificação da Itália, tudo bem? E esse período vai ser muito conturbador para a própria população. Vamos seguir aqui, ó. Continua aqui comigo. A explosão demográfica também vai acontecer, né, devido ao aumento da expectativa de vida. Lembra que explosão demográfica é aquele momento onde a minha população ela cresce em grande quantidade. Por quê? Porque eu tenho uma natalidade muito alta, né? As pessoas estão nascendo em grande quantidade e eu tenho a descoberta de alguns medicamentos, a medicina ela vai dar uma avançada, então a minha mortalidade ela tende a cair bastante. Ok? E isso aí vai dar um crescimento vegetativo extremamente positivo e de maneira muito acelerada. Então eu tenho um momento de explosão demográfica, né? Característica aí, ó, da minha segunda fase da transição demográfica, lembra disso? Olha só, como consequência eu vou ter um inchaço daquela população, né? E eu não vou ter emprego para todo mundo. Então o desemprego vai ser um mobilizador, né, dessa galera tá migrando aí em busca de melhores condições, em busca de terras, principalmente terras para cultivar, né, de estabelecer uma atividade aí econômica para conseguir manter sua sobrevivência, né? E olha, os principais destinos dos europeus nesse momento vão ser as colônias na Ásia e na África. Lembra que eu tenho aqui nesse período, já não é mais aquele período colonial inicial, né, das grandes navegações, mas eu já tenho aqui um neocolonialismo, eu já tive a partilha da África, já tive a colonização de alguns países ali da Ásia, tá ok? Então isso vai acabar sendo um destino muito favorável a esses países, tá? Eles vão buscar principalmente países com grande extensão territorial, né? O Brasil vai ser foco dessa migração, né? Os Estados Unidos e a Austrália também, além desses países da Ásia e da África. Beleza? Vamos seguir. Na década de 50 até a década de 70, né, viu que o nosso período agora ele reduziu. Por que ele reduz esse período ao longo do tempo, né? O meu primeiro período ele vai de 3 séculos, o meu segundo período do século XIX até metade ali do século XX e o terceiro período são só entre 2 décadas aqui, década de 50 e vai até a década de 70. Por que esses períodos vão ficando cada vez menores? Porque eu tenho uma intensidade de migração cada vez maior. Essa intensidade de migração é ligada à evolução dos transportes, principalmente, e também das telecomunicações. Então eu consigo ter uma intensidade muito grande de fluxos e consigo separar momentos cada vez menores com características semelhantes. Dá uma olhada aqui.
as colônias europeias para a própria Europa. Por que isso vai acontecer? Ó, aqui, ó, década de 50. 50 é pós-Segunda Guerra Mundial. Eu estou num momento, olha, de reconstrução da Europa. A Europa está sendo reconstruída pós-guerra. Precisa principalmente de mão de obra, né? Vamos lembrar que a mão de obra ela foi extremamente defasada em relação à guerra, né? Muitas mortes vão acontecer, né? Principalmente aí de homens aí dentro desse período na Europa, né? Então eu preciso de mão de obra para vir trabalhar, né? Para vir ajudar nessa reconstrução. E a gente também tem que pensar que mão de obra vai ser extremamente necessária porque essa reconstrução vai ser basicamente em obras infraestruturais. Né, a reconstrução dos sistemas de transporte, reconstrução de todos os sistemas de infraestrutura da própria Europa. E a obra de infraestrutura necessita de muita mão de obra, ok? Está entrando investimento norte-americano, né? Está entrando aquela ajuda de capitais do próprio Estados Unidos, né? E isso vai gerar um crescimento dessa necessidade de mão de obra muito grande. Então esse movimento migratório ele vai ser muito incentivado, vai ser muito importante para a reconstrução dos países da Europa, sim, ok? E nosso último momento, a década de 70 até os dias de hoje, né? Aí da década de 70 até os dias de hoje, a gente tem algumas características. Dá uma olhada só. Países subdesenvolvidos para desenvolvidos. Esse aqui é um movimento mais tradicional que você vai ver nessa época aqui, né? Em busca sempre daquela melhor condição de vida, tá? Tem que lembrar que em migrações eu tenho diversos motivos. Eu posso ter diversos motivos para estar saindo de um lugar e estar entrando em outro lugar, né? Você tem que fazer aquela correlação entre motivos atrativos, né? Por que eu quero ir para aquele país, ou para aquela cidade, ou para aquele espaço, e por que eu quero sair do que eu estou, né? Os motivos repulsivos, por que eu quero sair de onde eu estou, né? E essa ideia de melhor condição de vida está muito atrelada à aquisição de dinheiro, de capital, né? Melhores salários, busca de emprego, tudo bem? Então, assim, dentro dessa lógica, esse melhores condições de vida vai ser, na verdade, o motivo que mais vai aparecer dentro aí dessa ideia de migração, ok? Dá uma olhada nos outros tipos de migração. Temos aqui, ó, migração sul-sul, que vai de países subdesenvolvidos para países emergentes, ou até outros países subdesenvolvidos, tá? Por que tem esse nome de migração sul-sul? Porque lembra que depois da nossa velha ordem mundial vem a nova ordem mundial que acaba dividindo o mundo em norte desenvolvidos e sul subdesenvolvidos, né? Aquela divisão que não é muito completa, a gente sabe que não é uma divisão muito não digo coerente, mas ela não abrange muito a própria realidade, mas ela é muito utilizada, então a gente aproveita dessa utilização, né, e acaba colocando um movimento migratório com essa referência, né, migração sul-sul, de países subdesenvolvidos para subdesenvolvidos ou para países emergentes, ok? Como exemplo disso, nós temos os bolivianos para o Brasil, né, principalmente em busca de empregos, tá? Com destinos principalmente para São Paulo. São Paulo é uma cidade que recebe muitos bolivianos, tá? Que vão acabar trabalhando em empresas de costura e tal. Essa mão de obra ela vai ser muito explorada, tudo bem? Vamos lembrar que o Brasil não tem uma política de abranger o imigrante de uma maneira muito forte, tá? O Brasil ele não tem uma política muito forte de realizar a nacionalização desse imigrante, então ele acaba sendo explorado porque ele não vai ter direitos trabalhistas, ok? Só que ele quer trabalhar, ele vai aceitar condições inferiores para poder estar aí trabalhando e conseguindo uma evolução aí dentro da sua própria saúde econômica, tudo bem? Olha só, colombianos para a Venezuela. Colombianos para a Venezuela é uma questão muito mais política. Tá? A Colômbia vem passando por problemas políticos, né? A Venezuela também tem lá seus problemas políticos, mas tem uma estabilidade um pouco maior do que a própria Colômbia. Tá? Isso aí pode ser também um motivo para a migração. Essa palavrinha estabilidade é tudo o que o imigrante quer. Ele quer ir para um lugar que esteja estável, ou seja, estável economicamente, politicamente, estável em relação à educação, tá? Estável em relação a guerras civis, por exemplo, tá? Então ele sempre vai buscar essa estabilidade, ele quer algo estável, ele quer algo seguro, tá ok? Olha só,
da África Central para o sul da África, principalmente para a África do Sul, ok? Isso está muito atrelado às guerras civis que acontecem dentro da África, ainda sequelas daquela divisão arbitrária, né, das fronteiras africanas pelas colônias, pelas metrópoles, né, europeias, tá? Então, muito atrelado ainda a isso, nós temos governos autoritários e momentos de guerra civil aí dentro da própria África, tá? Isso é também um fator repulsivo, vai fazer muita gente se deslocar aí dentro do território, tá? Vamos lá. E temos migração de cérebros. Migração de cérebros é um tipo de migração muito específico, muito diferente, né? Vai pegar principalmente uma mão de obra, ok? Aqui, ó, mão de obra qualificada para os centros mundiais. Essa mão de obra qualificada, ela vai ser composta principalmente por pesquisadores e cientistas que vão encontrar problemas dentro dos seus países de origem para desenvolver pesquisas. Seja falta de investimento, seja burocracia, falta de equipamentos, ok? Então ele vai buscar dentro de outros países essa maior infraestrutura, essa facilidade para continuar o seu projeto, continuar a sua pesquisa. Isso está muito comum dentro do Brasil, principalmente, né? Muitos brasileiros indo para os Estados Unidos, alguns indo para a Europa, ok? Só que o que a gente vai mais demarcar como como maior acontecido, mais intenso, nós temos os europeus para os Estados Unidos, temos os brasileiros para os Estados Unidos e também alguns indianos aí se dividindo entre a Europa e os Estados Unidos também. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima.